Tuteu envia uma saudação calorosa a todos os espectadores. Do fundo do coração, Tuteu deseja a todos um novo dia, cheio de energia, alegria e muita sorte. E, no meio da sala de estar, a mãe de Uri falou com a voz cheia de raiva. Uri, eu proíbo você de continuar se encontrando com aquela garota Tuteu. Ela não é digna de você. Você não faz ideia do perigo que ela representa. Na frente dela. Uri apertou os punhos, os olhos vermelhos de emoção, mas com um olhar firme e decidido. Não, mãe. A senhora está errada. Eu a entendo. Eu amo Tuteu. E não importa o quanto tente me impedir, eu não vou me afastar dela. Assim que a discussão terminou, o cenário mudou para uma lembrança. Onde Uri e Tuteu estavam de mãos dadas em um campo de flores roxas que se estendia ao infinito rindo felizes, como se o mundo todo fosse só deles. Mas de repente, tudo desapareceu. Uma imagem rápida passou. Tuteu parada em silêncio, na escuridão, o rosto sem expressão, e atrás dela, uma porta de madeira antiga, guardando um segredo que nunca foi revelado. Será que o amor de Uri é forte o suficiente para encarar o passado de Tuteu? E será que a verdade por trás dessa garota é algo que até o próprio Uri tem medo de descobrir? Fiquem atentos e não tirem os olhos da tela, porque os próximos acontecimentos com certeza vão surpreender vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais emocionante. Naquela tarde, Dona Nhã chamou seu Tuan para ir até sua casa. Ela estava com uma expressão abatida, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado ou passado por uma raiva muito grande. Assim que ele entrou, ela nem o convidou para sentar e foi direto ao assunto. Sua voz tremia, mas era firme. Ela contou que naquela manhã não aguentou mais e decidiu ir direto à casa de Dona Lan para esclarecer a situação entre Uri e Tuteu. Falei claramente com ela, disse Dona Nhã, que não aceito que aquela garota continue se relacionando com meu filho nem por mais um dia. Mas o que realmente deixou Dona Nhã em choque não foi a recusa, e sim a frieza cruel com que Dona Lan a tratou. Ela simplesmente mandou Dona Nhã embora sem um pingo de consideração, como se o próprio Uri fosse o culpado de tudo. Seu Tuan ficou pensativo ao ouvir aquilo, e então disse com firmeza: se as coisas já chegaram a esse ponto, então quando Uri voltar, você tem que proibir ele de ver aquela garota Tuteu. Sem discussão. A sala ficou em silêncio. O tic-tac do relógio parecia pesar no ar. Dona Nhã apertou as mãos, com força. Um olhar de insegurança passou por seus olhos e ela murmurou, quase como se falasse sozinha. Mas, e se já for tarde demais? E se entre elas tiver algo que a gente não consegue mais parar? Será que Dona Nhã está mesmo tentando proteger o filho? Ou está escondendo alguma verdade? Porque Dona Lan reagiu de forma tão dura? Isso é só um amor adolescente? Ou tem mágoas antigas entre as duas famílias? A porta se abriu de repente. Uri entrou em casa, ainda com a mochila nas costas, o suor brilhando na testa depois do longo caminho. Nem deu tempo de tirar os sapatos quando a voz da mãe ecoou da sala, fria como o vento cortante, como uma faca. Uri, vem aqui. A gente precisa conversar. O ar da casa ficou pesado de imediato, como se algo estivesse prestes a explodir. Uri parou por um instante, depois caminhou lentamente até a sala. Lá, Dona Nhã estava sentada ereta na velha cadeira de madeira, segurando firme uma xícara de chá já fria, o rosto mostrando cansaço misturado com tensão. Na luz fraca, vinda da janela, os olhos dela encaravam o filho como se quisessem ler tudo o que estava dentro dele. Sem rodeios, sem meias palavras, ela foi direta e estava proibindo Uri de continuar vendo Tuteu. Sem negociação. Sem adiar. A partir de hoje, acabou. Uri ficou em silêncio, parado no meio da sala. O momento pesado passou. Então ele soltou uma risada seca, sem alegria, cheia de amargura. Olhou direto nos olhos da mãe e perguntou com voz baixa: você está proibindo. Por quê? Dona Nhã se levantou de repente, como se a raiva fosse a única forma de esconder a dor.
Ela gritou, a voz falhando por causa da emoção guardada há tanto tempo. Porque eu não quero você envolvido com aquela família nunca mais. Eles destruíram tudo o que era nosso. Você não entende, mas eu lembro de tudo. A xícara caiu no chão, se espatifando em dezenas de pedaços. O som ecoou na sala silenciosa, como a explosão de uma bomba que estava prestes a detonar há anos. Uri não se mexeu. Nos olhos dele uma fúria começou a surgir. Ele deu um passo à frente, o olhar firme e intenso. Mas eu não vivo no passado, mãe. Eu amo a Tutiel. Amo de verdade. E não vou me afastar dela. Só por causa dos erros que vocês, os adultos, cometeram. Essas palavras atingiram o coração de Dona Nguyen como um golpe direto. Ela parou com o rosto sem cor, a garganta travada. Você está me culpando? Ela perguntou a voz, agora só um sussurro fraco. Uri não desviou o olhar. Respondeu devagar cada palavra, como um peso caindo no ar. Eu só estou dizendo a verdade. Se por causa de mágoas antigas, por causa da empresa, de anos atrás, a mãe quiser me forçar a terminar com quem eu amo, então a mãe está me transformando numa versão triste e quebrada da própria mãe. Sem esperar uma resposta, Uri se virou e saiu. Seus passos eram firmes, mas pesados, como se estivesse caminhando longe da própria juventude. A porta se fechou atrás dele, sem barulho nenhum, mas o impacto parecia atingir em cheio o coração de quem ficou. Dona Nguyen desabou na cadeira, o rosto pálido. Seus olhos, antes secos, agora se embaçaram e as lágrimas começaram a cair sem parar. Silenciosas, escorrendo pelas rugas, marcadas pelo tempo, pelo rancor e pelos arrependimentos. Começou a chover forte, enquanto Uri permanecia parado diante do portão de ferro enferrujado da casa de Tutiel. As gotas frias caíam pesadas, se misturando com o som do vento, cortando as esquinas da rua estreita, criando uma atmosfera sufocante e cheia de mistério. A luz fraca de um poste antigo iluminava o rosto cansado de Uri, revelando claramente as marcas da preocupação profunda. Ele tirou o celular do bolso, a mão tremendo levemente ao discar. Em menos de um minuto, o barulho de uma moto se aproximando cortou o silêncio e Kang, o irmão mais novo de corpo pequeno, mas com um olhar afiado como lâmina, apareceu. Os olhos de Kang pararam na imagem do irmão, parado sob a chuva. No rosto dele, era impossível esconder a mistura de surpresa e preocupação. Uri não perdeu tempo com explicações. Ele olhou direto nos olhos do irmão e, com uma voz seca grave, mas cheia de determinação, disse: Preciso que você fique de olho no pai e na mãe. Eles não só são contra meu relacionamento com Tutiel, como estão preparando algo ainda pior, um plano que pode destruir tudo. Tenho medo que façam qualquer coisa para atrapalhar, até mesmo machucar Tutiel. Nos olhos de Uri havia um medo profundo, não por si mesmo, mas por aquela que ele mais amava. Kang ouviu em silêncio, depois assentiu com firmeza. Sua resposta veio forte e clara. Pode deixar comigo, irmão. Sentindo a força desse apoio, Uri colocou a mão no ombro do irmão mais novo. No meio da tempestade que o cercava, aquele gesto trouxe um pouco de alívio. Ao mesmo tempo, em um canto escuro e quase invisível da rua, um carro preto brilhante estava parado sob a chuva fina. Lá dentro, uma figura encapuzada segurava um celular, ouvindo em silêncio as vozes que sussurravam pelo fone de ouvido. Uma voz baixa fria, como gelo, soou como um aviso ameaçador. O plano está pronto. Eles vão pagar. Não só com o amor, mas com a própria vida se tentarem impedir. O carro partiu, sem ruído, deixando para trás a escuridão e a chuva que não parava de cair. Como um sinal sombrio de que os segredos estavam prestes a ser revelados e que Uri e Kang teriam que enfrentar uma tempestade muito maior. Dentro de uma sala simples, iluminada apenas por uma luz amarela suave de uma pequena lâmpada pendurada sobre a mesa de jantar. Uri e Tutiel estavam sentados frente a frente. Aquele espaço pequeno parecia um mundo à parte, isolado do caos e da tempestade lá fora. A chuva ainda caía leve do lado de fora, e o som do vento passando pelas frestas da janela trazia um frio sutil.
mas ali dentro, o calor e as risadas faziam tudo parecer mais leve. Uri olhou para Tutieu, os olhos brilhando. Pela primeira vez, em muitos dias, um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto. Tutieu também sorriu com os olhos brilhando, cheios de vida. Eles comiam juntos, conversando sobre coisas simples, coisas do dia a dia, pequenos sonhos, lembranças bobas, que só os dois entendiam. O riso de Tutieu ecoou alto, trazendo à tona uma mistura de emoções dentro de Uri. Felicidade e, ao mesmo tempo, preocupação. Porque os dois sabiam que aquele momento de paz era apenas passageiro. Tutieu falava sobre os dias difíceis do passado, os olhos brilhando com lágrimas, mas o sorriso permanecia no rosto. Uri segurou a mão pequena dela e, com uma voz suave, como se fosse uma promessa, disse: "Eu vou te proteger, aconteça o que acontecer." A voz dele tremia um pouco, mas era firme. Os dois se olharam. Havia entre eles uma ligação que nada podia quebrar, mesmo que lá fora a tempestade e o perigo estivessem à espreita. De repente o som do celular tocou. Uri pegou. O aparelho olhou para a tela. Uma mensagem de Kang com apenas algumas palavras. Eles começaram a agir. O ambiente antes acolhedor ficou tenso. O olhar de Uri mudou imediatamente, como se toda a paz tivesse desaparecido num segundo. Tutieu percebeu essa mudança. Os olhos dela mostravam preocupação, mas ela não disse nada. Apenas apertou mais forte a mão dele. Uri se levantou, foi até a varanda e olhou para a rua molhada pela chuva pesada. A mente dele estava cheia de pensamentos. Aqueles momentos felizes de antes agora pareciam uma luz fraca, lutando contra a escuridão da noite. E ele sabia, a verdadeira batalha estava só começando. Chưa kể về những ngày tháng khó khăn trước đây, ánh mắt lấp lánh nước mắt, những nụ cười vẫn không tắt. Uzi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lời nói dịu dàng: "Anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra." Giọng cậu run nhẹ nhưng kiên quyết. Cả hai cùng nhìn nhau, sự kết nối giữa họ không thể phá vỡ. Dù bên ngoài là bão tố và nguy hiểm. Đang trực chờ bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Uzi cầm điện thoại nhìn màn hình tin nhắn đến và chỉ ngắn gọn: "Họ bắt đầu hành động không khí." Trên từ ấm áp sang một ngại, ánh mắt Uzi như ánh sáng, sự bình yên chợt tan biến. Từ từ nhìn sự thay đổi, ánh mắt lo lắng nhưng không nói gì. Đấy chưa bảo Siết rồi. chặt tay anh hơn. Gọi nó không gọi nữa. Uzi đứng dậy, bước ra ngoài ban công nhìn về phía con phố. Mưa tất cả lòng ngổn ngang suy nghĩ những giây phút hạnh phúc vừa rồi như một ngọn đèn nghe nói giữa đêm tối u ám. Và anh biết trận chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.